caderninho de estimação. Quem é que lembra? Lá na nossa primeira aula, por equilíbrio de estimação, uma capacidade especial para a prática de determinados atos da vida civil. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte: no caso de violação do direito da personalidade, quem será a parte legítima para pleitear a ação pedindo a cessação da violação do direito da personalidade ou a indenização por perdas e danos? É que eu estou querendo dizer o seguinte: vamos imaginar que alguém venha de forma reiterada violando o direito da personalidade dele. Você tem direito de ingressar judicialmente pedindo que aquela violação cesse. E além daquela violação cessar, você ainda vai ter direito a pleitear perdas e danos. Por quê? Porque o direito da personalidade ele é garantido constitucionalmente. Está com a Constituição aí, meu filho? Você está com o Código Civil? Não. Eu também não trouxe. Nós estamos com problema. O senhor trouxe? Acha aí o artigo 5º da Constituição. Pronto. Achou? Tem esses 10 muito. Sim. Leia aí para o tio, por favor. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, olha lá. Então, tio vai ditar, nota aí. Legitimação. Os direitos da personalidade, encontram-se respaldados pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso 10. O qual determina que no caso da violação do direito da personalidade, poderá a pessoa solicitar perdas e danos. Vocês já aprenderam o que são perdas e danos? Não. Não? É sim ou não? Vocês não aprenderam? Não. Eu vou explicar porque... Poderá a pessoa solicitar perda. Eu vou explicar porque ao longo do curso vocês vão toda hora ouvir falar em perdas e danos. Vamos lá. Perdas e danos. Perdas e danos. Quem está com código, abre aí no 402, por favor. Cadê o Manuel? Quem é o Manuel? Oh, pode ler por o tio, 402? Para. Você me faz a gentileza? Eu já sou um senhor de idade, então não escuto muito bem. Pode ler um pouquinho mais alto? Salvo as exceções diretamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrange. Abrange.
Aí ele diz assim, além do que ele efetivamente perdeu, peraí, ó, efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar. Deixou de lucrar. Efetivamente perdeu o que nós conhecemos como danos emergentes. Danos emergentes. E o que razoavelmente deixou de lucrar, nós conhecemos como lucros cessantes. Danos emergentes é o valor necessário para restituir a coisa a seu estado anterior. Vamos botar um exemplo. Podendo abranger danos materiais e danos morais. Lucros cessantes, só danos materiais. Nome, doutor? O senhor está aí de óculos aí? O senhor mesmo? Oi? O senhor mesmo? Cláudio. Cláudio. Eu estou vindo para cá. O senhor vai ficar feliz, fique tranquilo. Eu estou vindo para cá, dirigindo meu automóvel, meu Fiat 147. Estou aqui na estrada de uma garça, não é isso? O sinal fecha. Eu, como venho dirigindo, venho lendo e-mail, mandando mensagem pelo celular, não vejo que o sinal fechou. Quando eu olho, só tem aquele Audi A4 do Cláudio. Tá bom, Cláudio? Aquele Audi A4 do Cláudio parado lá no sinal. Eu tento frear, não consigo. Afundei a traseira do carro do Cláudio. Causei um prejuízo a ele. Não causei um prejuízo? Causei. Danos materiais é o valor necessário para restituir a coisa a seu estado anterior. Ou seja, quanto é para consertar o carro dele? Sei lá, 10 mil reais. 10 mil reais. Pelo simples fato de eu ter batido no carro dele, ele tem direito a danos morais? Não. Mas vamos imaginar que o Cláudio fosse motorista de táxi. Como eu bati no carro dele, ele vai ficar 30 dias sem poder usar esse carro, porque esse carro precisa ser consertado, ele vai ficar 30 dias sem ganhar, não é verdade? Quanto é que ele ganha por dia na qualidade de motorista de táxi? 200 reais. Se ele ficar 30 dias sem trabalhar, quanto é que ele vai deixar de lucrar? 6 mil reais. 6 mil reais. Então, 16 mil reais. Ok? Danos emergentes e lucros cessantes. Eu acho que o motorista de táxi é muito fácil você vislumbrar. Ok? Agora, olha uma outra situação. É só para vocês verem que isso daqui não é receita de bolo. Pode ser que num caso você tenha danos emergentes mais lucros cessantes. Pode ser que em outro você tenha danos emergentes e não tenha lucros cessantes. Vou dar um exemplo. O Cláudio vai casar com a Emanuele. Tá bom, Cláudio? Tá não. Então, eu sou padre, é só olhar para mim, tenho cara de padre. Tenho cara de padre. Estou eu lá, realizando a cerimônia, e na qualidade de padre ele tem que fazer aquela pergunta crucial. Qual é? Existe alguém aqui que conheça alguma coisa que impeça esse casamento de se realizar? Que fale agora ou se cale para sempre? Não tem que fazer essa pergunta? Tem. Nome, doutor? Seu nome? Vinícius entra lá gritando que nem uma mariposa em bastante. Eu.
Aí eu pergunto, o que houve, meu filho? O que você sabe que impede esse casamento de realizar? Aí o Vinícius diz, o Cláudio não pode casar com a Emanuele, porque o Cláudio é meu marido. Nós não... Artigo 1521. Não podem se casar as pessoas casadas. Olha aqui, Emanuele. Danos materiais, você vai ter direito de ser indenizado em 50% do valor que você gastou com o enxoval. Ok? Danos morais, você passou por um constrangimento na frente dos seus convidados? Sim. Passou, vai ter direito a pleitear danos morais. Não tem ideia porque não tem a quantidade de convidados. E lucros cessantes, você teve? Não teve lucros cessantes. É só para mostrar para vocês que cada caso é um caso, ok? Tranquilo? Bom, então eu disse, voltando aí aos direitos da personalidade, eu disse que no caso de violação dos direitos da personalidade, não é isso? A pessoa que teve um direito violado vai poder exigir perdas e danos. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Então vamos lá. Outro parágrafo. A ação de indenização somente poderá ser proposta, a ação de indenização somente poderá ser proposta pela própria pessoa e caso seja menor ou incapaz, pelo seu representante. Preste atenção. Eu usei a palavra representante, porque nós temos 3 espécies de representação. Quais são as 3 espécies? Nós temos a legal, que é aquela que decorre da lei. Então diz lá, os pais maiores, não é isso? Representam os seus filhos menores. Quem estabeleceu que são os pais que representam os filhos é a lei. Tem a representação judicial, que é aquela que foi determinada pelo juiz, tutela, curatela. E tem a convencional. A representação convencional é quando você escolhe o seu representante. No nosso caso aqui, se você é menor ou incapaz, é lógico, não haverá representação convencional. Só poderá ocorrer representação legal ou judicial. Então você coloca lá, né, depois de representante, abre parênteses, coloca lá, legal ou judicial. Bom, em se tratando... não, meu filho, pode perguntar. O legal aí, Legal depois da lei. Não, mas aí o caso é o pai. É o pai. Os pais representam os filhos. Aqui não, mas tem o carro, Judicial, demotela, curatela. Abriu o inventário, tem que nomear o inventariante, não tem? Ele é o representante judicial da escola, porque quem nomeia é o juiz. Legal? Então, essa é a do... Como é que eu parei, meu filho? Em se tratando de morto, a pessoa morreu. Em se tratando de morto, terá legitimação. Os descendentes, o cônjuge,
e os colaterais. Qual grau? Não sei, o parentesco é até que grau? O filho ou a filha do seu primo é seu parente? É, pô, filho do primo, pô. Tem parágrafo? Vamos abrir o código no artigo 10, 12, por favor. Artigo 12. Parágrafo único. Pode ler, doutor, por favor? Tem ouvido. Gente, olha só. Vamos fazer um prático. Qual o pré-requisito para o exercício da advocacia? Qual é? Ter sem vergonha. Combinado? Olha só, se você tiver vergonha, como é que você vai fazer uma audiência? Você vai chegar lá e... mas eu sou tímida, ou eu sou tímido. Não tem problema, a gente vai começar a perder a timidez. Quero que todo mundo desse um período bem sem vergonha, tá legal? Combinado? Então tá bom, vai lá. Ou qualquer parente ou colateral, até o quarto grau. Colateral até o quarto grau. Já ensinei como é que se calcula parentesco para você? Não, professor. Eu gostaria de aprender, professor. Você gostaria de aprender? E se eu não souber, como é que eu faço? Você pode pesquisar. Google. Eu vou tentar dar uma enrolada para o senhor, tá legal? Muito obrigado, professor. Com certeza, fica à vontade. Pô, ele acabou de falar que não tem vergonha, foi, professor? Vamos prestar atenção, porque quem não sabe grau de parentesco fica falando um monte de asneira por aí, né? A maior asneira que fala diz assim, ó, aí é meu irmão em primeiro grau. Não é seu irmão, então. Porque o grau de parentesco é contado em função do número de gerações existentes entre as pessoas. Então, Isaías, é isso? Isaías. Qual é o nome do seu pai? Alan. Isaías. Alan. Qual o nome do seu avô? Alan. Alan. Qual o nome do seu bisavô? Alan também. André, pô, melhorou. Então, olha só, vamos prestar atenção. Qual é o grau de parentesco entre Isaías e o pai dele? Não tem uma geração? Sim. Então é primeiro grau. Primeiro grau. Para o avô, Segundo grau. segundo grau. Para o bisavô, Terceiro. terceiro grau. Chama a atenção que todos aqui estão na mesma na mesma linha. Acontece que algumas vezes a pessoa não está na mesma linha, mas possui um ascendente em comum. É o caso típico dos irmãos, não é isso? Então, qual é o grau de parentesco? Porque seu irmão não é seu descendente direto, mas ele tem um ascendente comum. Tu tem irmão? Qual o nome? Tiago. Tiago, pensei que era Alan também. Então, olha só, qual é o grau entre o senhor e o Tiago? Quando as pessoas não descendem uma das outras, estão na linha colateral, para que a gente possa calcular o grau de parentesco, nós temos que retornar até o ascendente em comum. Daqui para cá, primeiro grau, daqui para cá, segundo grau. O senhor é descendente um do outro? Não. Então, seu irmão está na linha colateral. Então, o grau de parentesco existente entre o senhor e seu irmão, qual é? Colateral, segundo grau. Então, quando a pessoa fala, porque ele é meu irmão de primeiro grau, então não é seu irmão, porque primeiro grau ou ele é seu pai ou ele é seu filho. Ok? Bom,
Tem irmão que tem filho? Tem. Você tem filho? Não. Você é fraco mesmo. Mas vamos fingir que você tem filho. Vai ficar um negócio legal, Alan. E qual o nome do teu sobrinho? Menina Letícia. Letícia. Qual é o grau de parentesco existente entre Alan e Letícia? Terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Caraca. Ok? É só contando daqui pra cá primeiro, daqui pra cá segundo, daqui pra cá terceiro, daqui pra cá quarto. Alguma dúvida quanto a isso? Molezinha, né? Primo é parente de 4 graus, então. O Né? que é? Primo é parente de 4 graus. Primo é de 4 graus. Então, olha lá. Peraí, desculpa. Isaías, Alan, é isso? Não. Alan. Qual é o nome do seu avô? Alan. Alan. Você tem tio? Seu pai tem irmão? Tinha, né? Qual era o nome? Fernando. Fernando. Fernando sempre morre. Fernando já morreu. O Fernando teve filho? Teve. Uma menina, Fernanda. Fernanda, olha que grande. A Fernanda teve filho? Ah, não sei o nome, não. Não sabe mais teve, né? O Teve. que não fez nada é você mesmo. Eu vou colocar aqui, Maria. Maria. Alana, bonito nome. Então, olha aqui, ó, preste atenção. Qual é o grau de parentesco entre o Tinhon e a Alana? Primeiro, segundo, não é isso? Porque a gente tem que ir até o ascendente comum. Ok? Porque eles não estão na mesma linha. Quando não estão na mesma linha, você tem que ir até o ascendente comum. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E daqui pra cá, qual é o grau? Nenhum. A parede tem 4 graus. Por que nenhum? Porque o parentesco colateral é até o quarto grau. Ok? Tranquilo? A Lana não é nada sua. Não é sua parente. Para de legislação de decisão. Não é sua parente. Não é nada. O que a Lana é? Nada. Não ri não, porque eu tenho uma prima que ficou 3 anos sem falar comigo por causa disso. Porque ela me perguntou assim, né? Ela é minha prima, então é 4º grau. Aí ela me perguntou assim, a gente se encontrou na festa, Nando, esse ano tu vai no aniversário do Daniel, que é o filho dela? Eu falei, esse ano? Minha filha vai fazer 18 anos agora, eu te chamei durante 17 anos e você nunca foi, esse ano você vai? Eu falei, não. Mas por quê? Porque normalmente eu só vou em aniversário quando é meu parente ou quando é meu amigo. Ele não é meu parente, nem é meu amigo, por que tu iria? Ela, como não é teu parente? Eu expliquei pra ela que ele era meu parente. Não era meu parente. Ela ficou 3 anos sem falar comigo, eu não entendo as pessoas. Eu menti? Não. Não, as pessoas preferem ouvir uma mentira. Não sei. Que isso? Nada demais. Pela cabeça da corpo disso. Aí depois fala que eu que não estou valendo nada. Aí depois de 3 anos, a gente encontrou na festa, ela resolveu voltar a falar comigo. Aí ela resolveu, aí a gente estava lá batendo papo, aí chegou lá com a tia nossa. Aí ela virou e disse assim, nossa, como fulana tá acabada, é um lixo. Aí quando a fulana chegou, ela virou, meu Deus, você está linda. O tempo não passa. Eu falei, como você é mentirosa, né? Olha na cara, né? Tu é mentirosa, né? Falou que ela tá bonita. Mas 2 anos sem falar. Mas não ia perder a oportunidade, né? E se ela não falar comigo a resto da vida, vai fazer uma diferença na minha vida. O problema é ela que dá mole. Ela dá mole, não vou fazer o quê?
Bom, vamos voltar aqui. Na forma do parágrafo único do artigo 12º, o Código Civil diz, ó, presta atenção, existe cônjuge, descendentes, ascendentes e colateral até 4º grau. Fernando, mas a pessoa não casou, a pessoa vive em união estável. Tem legitimação? Não. Tem. A interpretação é extensiva. Então, anota aí, a interpretação, a interpretação no que concerne ao cônjuge. Sabe como é que se escreve cônjuge? Tem chapazinho no ar, tá? A interpretação no que concerne ao cônjuge, no que concerne ao cônjuge, é extensiva. Ou seja, aplica-se ao companheiro ou à companheira. Eu não peguei isso, Extensiva, aplicando-se ao companheiro ou à companheira. E preste atenção, hein? Não é no caso do Cláudio, que ele, ao invés de ser casado com o Vinícius, viver em união estável, o marido dele teria legitimação. Quando a gente fala companheiro hoje, a gente não fala mais só de homem e mulher. Está entendido isso? Ok? É porque não cabe mais essa discussão. O Supremo já reconheceu, não cabe a gente discutir. Fala. Existe um artigo 4277. Fala sobre a relação homoafetiva, ou seja, o parceiro homoafetivo. Foi essa que o Está prolongando no assunto, hein? Preocupado? O que é um absurdo, você não concorda? Hein? Você não concorda que é um absurdo? É um absurdo você viver num país onde o STF precisa se pronunciar a respeito do direito fundamental. Isso é um absurdo, só nesse país. Ok? Porque a Constituição diz que todos nós somos iguais e que não pode haver distinção em função de idade, sexo, raça, cor. Aí na hora que você não permite que pessoas do mesmo sexo se casem ou que sejam companheiros, você está violando o direito fundamental previsto na Constituição. Então, absurdo é você viver num país onde precisa que o STF se pronuncie dizendo que você tem direito a um direito fundamental. Só uma brincadeira, né? Na minha Constituição é uma brincadeira. Não pode ser sério. Eu não consigo levar você a sério, não. Mas é porque o povo brasileiro não sabe ainda o que é democracia. Não sabe ainda o que é um direito fundamental. E aí a gente deixa os nossos preconceitos se sobreporem às questões jurídicas. Isso é inadmissível, ok? Isso é inadmissível. Agora, olha só, não estou dizendo, preste atenção, não estou dizendo que o senhor precisa ter uma relação homoafetiva, por favor. Eu não estou dizendo que o senhor tem uma relação homoafetiva. O que eu estou querendo dizer é, nós somos operadores do direito e precisamos reconhecer o que é certo e o que é errado. O fato de você reconhecer o que é o certo não significa dizer que você concorde com aquilo. Tranquilo? Então vamos continuar, por favor. Então tratei da questão da legitimação. Então vamos lá. Está com código aí, meu filho? Lê o artigo 13º contigo, por favor. Leu, Zagal? Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, quando ele diz é defeso, é o que? É proibido. Bom, eu vou ter que enfrentar com vocês uma questão muito séria e quero deixar claro que não vou entrar em questões religiosas. Aqui a gente tem um problema
que durante muito tempo foi um problema crítico, que é a questão da transfusão de sangue para as pessoas que são testemunhas de Jeová. Então vamos lá. Por quê? Porque é proibido, né? Está aí na lei, dizendo que é proibido. Então, no caso do testemunha de Jeová, o que ocorre? Nós temos dois direitos fundamentais colidindo. Vou colocar aqui, ó, testemunha de Jeová. É com J aí, né? Nós temos dois direitos. O direito à crença e o direito à vida. Qual é o maior? Vou explicar. Então, olha só. Vou explicar como é que funciona isso. Se a pessoa é testemunha de Jeová e vai se submeter a uma cirurgia, assina um termo dizendo, se responsabilizando, dizendo que não quer a transfusão de sangue. O médico está impedido de realizar a transfusão de sangue. Ele vai morrer, não realiza a transfusão de sangue. E se realizar, vai responder por perdas de danos. Estamos entendidos? Então coloca lá. São várias situações. Letra A. Se a pessoa informa por expresso, se a pessoa informar por expresso que não autoriza, se a pessoa informar expressamente ou por escrito que não autoriza a transfusão de sangue, o juiz não poderá realizá-la, o juiz, desculpa, o médico não poderá realizá-la sob pena de responder por perdas e danos. Não poderá Realizá-la sob pena de responder por perdas e danos. Agora, olha uma outra situação. Preste atenção como ela é completamente diversa. O Cláudio é testemunho de Jeová. Ele sofre um acidente, chega, olha só, sofreu um acidente, chega lá no hospital, os médicos desconhecem e realizam a transfusão de sangue. Ele vai poder exigir perda de danos desses médicos? Não, não está Não. Eles desconheciam, ok? Então, veja que a situação é completamente diversa. Então, anote aí. Segunda possibilidade. Caso os médicos desconheçam, a pessoa não quer ou não autoriza a transfusão de sangue, se realizarem, não responderão por perda de danos. Doutor, o caso é somente por danos morais, né? Danos morais. Só danos morais. Agora, olha só, até aqui a coisa parece muito simples, não é isso? Parece. Agora, olha o problema. O Cláudio
é testemunha de Jeová. A Emanuele, a esposa, não. Emanuele é católica, estou dando exemplo. Ou é da Umbanda, bate tambor, vou colocar com Umbanda. Adoro. Não tem nada contra, nem nada a favor. Ok? Nós temos liberdade religiosa. Eles têm um filho, o Emanuel, Cláudio Emanuel. E o Cláudio Emanuel, presta atenção, hein? E o Cláudio Emanuel tem 5 anos e precisa se submeter a uma cirurgia. E é possível que nesta cirurgia ele precise da transfusão de sangue. Cláudio é contra, mas Emanuele é a favor. Como é que fica? Eu acho que como é tempo, vai precisar pelo direito à vida, porque se for morrer, vai fazer confusão. Porque ela não, acho que não tem direito de escolha pela idade. Vocês já pararam para pensar? Como a gente fica? Mas isso aqui é muito legal. Entra com uma ação, Porra, para até a lá. cirurgia, entra com uma ação e quero ver isso. Pra lá, a mulher que morre. Pô, olha só, eu fico imaginando essa situação, né? Emanuele, vai ver. Emanuele sabe que seu filho pode morrer. Ok? E qual é a mãe que, sabendo que seu filho pode morrer, não sendo testemunha de Jeová, qual a mãe que não vai querer autorizar a transfusão de sangue? Qual a mãe? E aí entra um problema, né? Porque já pensou, você na sua idade média, o pai não quer autorizar e a mãe quer autorizar. O que você faz? Vai pela. Não faz a cirurgia? Eu faço. Se fizer, ele amanhã ou depois vai poder me acionar. Não, cara, não, história. Não, Vai. Então, eu digo para a senhora, já que a senhora quer permitir ele não, vocês não estão num consenso, solicitem a providência jurisdicional. A senhora solicite a providência jurisdicional. Tá tranquilo? Entre com o pedido, não é isso? Solicitando autorização judicial para a realização da transfusão de sangue. Entra com o pedido. Porque eu não vou querer, o médico não vou querer correr risco. Vai demorar quanto tempo para voltar o retorno? Ter o retorno do sangue? Isso? Vai morrer. 24 horas. Acho que você já não tem ideia. Acho que você não tem ideia, olha só. Meu pai vai fazer agora 80 anos. Presta atenção. Há coisa de 1 ano e meio atrás, ele estava com um aneurisma e tinha que se realizar a cirurgia. O plano de saúde não autorizou. O plano de saúde que ele tem há mais de 50 anos. Simplesmente o plano de saúde não autorizou. Na hora que o plano de saúde não autorizou, eu enderecei uma ação. Como é caso de cirurgia, é caso de vida, distribuí, peguei lá o processo na distribuição, fui no juiz e despachei. E o juiz mandou o plano de saúde autorizar a cirurgia em, no máximo, 24 horas, sob pena de uma multa diária de R$10.000. É assim que funciona, tá, doutor? Ok? Então isso daqui não vai entrar com ação, não vai levar. Isso aqui é o que a gente chama de antecipação da tutela, ainda mais tratando de vida. Ok? Tratando de vida, você dá a entrada, pede, vai despachar com o juiz despacha não. Se o juiz, aonde na vara que caiu lá, o juiz não está, existe um juiz tabelar
você vai para o posto do juiz e todo juiz defere aquilo ali na hora, não precisa. Fernando, mas isso ocorreu de madrugada. Tem o plantão judiciário, vai lá no plantão judiciário. Eu não tenho advogado, tem um defensor público, ele vai fazer lá para você, vai despachar na hora, vai pegar o oficial de justiça que está lá de plantão e vai para o oficial de justiça lá na sede do plano de saúde e entregar, ok? Funciona assim. A questão toda é que o juiz, nesse caso concreto, nesse exemplo que eu criei, ele vai entrar em choque com dois direitos fundamentais. E aí, é lógico, eu sei que vocês não estudaram isso. Tecnicamente falando, é a posição majoritária, ok? A posição majoritária diz que diante de uma situação desta, o que o juiz deve fazer é algo conhecido como ponderação de princípios constitucionais. É lógico, vocês ainda não aprenderam isso, e não sei nem se vocês vão aprender isso na faculdade, ok? Quero deixar bem claro. Por quê? Porque isso não está lá nos livros normais, isso é quando você estuda numa pós-graduação ou algo mais. E aí você estuda alguns filósofos que vocês nunca estudaram, nem nunca vão estudar na faculdade. Então existe lá um tal de Robert Alexis, que diz que quando dois direitos fundamentais entram em choque, deve ocorrer a ponderação dos princípios. O que é ponderar? É você verificar, no caso de violação, qual a violação é mais grave. Como é que você pondera? Ele criou três questões. Você tem que verificar se é pouco grave, se é grave ou se é muito grave. Então, por exemplo, eu violar o seu direito, o direito à sua religião, é pouco grave, é grave ou é muito grave? Pouco grave. Grave. Meu conceito é pouco. O que eu quero chamar a atenção é que algumas pessoas vão achar que é pouco grave, outros vão achar que é grave. Mas ninguém vai achar que é muito grave. Ok? Então, eu vou optar por esse aqui, ó, grave. E aí eu pergunto, se eu violar o seu direito à vida, essa violação é pouco grave? É grave ou é muito grave? Muito grave. Ela é muito grave. O que deve ser preservado? O direito à vida. Ou seja, segundo esse filósofo, toda vez que ocorrer conflito entre princípios constitucionais, o que deve ser preservado é aquele que se caracterizar como, no caso de sua violação, o que for mais grave. Então, aqui, ele é muito grave. Consequentemente, o juiz, ao aplicar a ponderação dos princípios constitucionais, vai determinar, então, o quê? Se processe a transfusão de sangue. Ok? Professor. Determinar. Porque, olha só, chama a atenção do meu exemplo. Tá vendo? Um é contra e o outro é a favor. Continua. Quem me chamou? No caso em questão, no caso concreto, de repente você tem um acidente, precisa entrar para o centro cirúrgico naquele instante, então não tem tempo hábil. De comunicar a família. Faz a transfusão. Não, sei lá, pedir autorização judicial. Igual, correndo dos reis, no plantão judiciário, Aí sai lá e vai no Piraí. Sabe que o cara é testemunho de Jeová? Aí tem esse caso aí. Sabe, tem esse Não problema faz. aí. Não faz? Não faz, porque se quiser... Mas ele não pode fazer e depois como peça de defesa. Não, olha só. Você me deu o exemplo seguinte, a pessoa chegou lá em estado gravíssimo, e o médico sabe que ele é testemunho de Jeová, que ele não autoriza. Não faça. Não. Vamos dar exemplo nessa situação aí. Nessa situação. Se não souber, Se não souber, não.
Professor, nesse caso aí, professor, em que um é a favor e o outro é contra. Nesse caso aí especificamente. Ele não pode, o médico não pode Ele assumiu o risco, né? que aí depois ele pode já discutir como tese de defesa. Mas olha só, presta atenção, o que eu estou dizendo aqui, ó. Um é contra e o outro é a favor. Faz, porque qualquer juiz, ao proceder essa ponderação, vai dizer que a vida é mais importante, ok? Agora que eu tenho que de jogar com ele. Agora presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Eu estou dizendo aqui essa situação. Agora, vou ressaltar, se a pessoa é testemunha de Jeová, vai fazer cirurgia lá, uma cirurgia que já foi, não é programada, e ele diz que não quer, o médico não pode fazer, ok? Entendido? Fernando, e se o médico não concordar? O médico não tem que concordar. É um direito fundamental da pessoa, ok? Se a gente vive num país democrático, eu preciso respeitar a convicção política do outro. Essa é a questão. Se eu concordo ou não, é outra coisa. Minha irmã falou que já morreu uns 3 caras lá que era testemunho de Jeová. Só fazer transfusão física. A decisão do juiz vai caber. Olha só o que pode ocorrer. Olha só como é que é a coisa. Não, mas não faz não. A gente está trabalhando em cima de várias hipóteses. O problema é que o médico O pai e a mãe são contra. Aí, existe uma assistente social. Olha só, existe uma assistente social. A assistente social, isso recorre ao departamento. Olha só, parece coisa de filme americano. Porque no Brasil isso não pode ocorrer. A assistente social recorre ao departamento jurídico do hospital, ao departamento ingressa lá solicitando autorização para a realização de transfusão de sangue. Eu concederia. Por quê? Porque isso aqui é uma criança, 5 anos de estudo. Eu, na qualidade de representante do Ministério Público, iria opinar favoravelmente, porque eu preciso preservar a vida do menor. Uma coisa, quando você já é maior, e já pode fazer as suas escolhas. Isso aqui é uma criança de 5 anos, ela não fez a escolha dela ainda. Estamos escolhendo por ela. Estou escolhendo por ela. A gente até entende que cabe aos pais conceder a educação. Mas eu não sei se cabe aos pais decidir pela vida ou pela morte de um filho. Eu acho que esse direito ele não tem. Eu acho que ele sempre tem a obrigação de zelar pela vida. É diferente. É isso que eu estava falando para ela agora. O médico não sabe se o cara é testemunho de Jeová ou não. Aí faz a transfusão de sangue. Aí quando o cara fica bom, ele vai Mas olha só, se o médico não sabe, Pode fazer. olha só, se o médico não sabe, ele é testemunho de Jeová, ele faz a transfusão, mesmo que ele queira pedir perda de danos, ele não vai ganhar. O médico não sabia. O médico não violou nada. Ok? Porque o médico eu, particularmente, não estudei essa religião especificamente para dizer, mas tudo que me falaram é que eles consideram, caso de ainda, eles consideram impuros e que, em sendo impuros, eles não seriam dignos de viver. E que a senhora entenda é o seguinte: se for isso realmente, há de ser respeitado. Mesmo que eu não concorde, há de ser respeitado. Ok? Eu sempre chamo a atenção, porque às vezes a gente não concorda com uma outra moral. Não interessa se eu concordo ou não com uma determinada religião, se eu adepto ou não. O que eu acredito é que precisa ter respeito. Não contra a moral dele, contra a pessoa. Contra a moral dele é complicado. Por que a moral? Tá na moral porque vai ter. Porque acha que tem religiosos. Na moral, o moral da moral religiosa. Quando chegar naquela igreja lá, vai se tratando toda aquela igreja com toda ele. E emprestar ele, bater um imposto. Isso eu acho que é moda na moral.
por isso, não tem medo assim. Mas Danos morais, no caso, que o médico, numa situação dessa aqui, que o médico, de assistente social, coloca pra mim também, cara. que vai ocorrer. eu já tirei do grupo daí, que eu vou ter uma coisa pra ele. Eu tirei do cara, pô. Peraí, gente. Eu trouxe a questão aqui para demonstrar que a questão não é pacífica. Se você procurar lá no jurisprudência, cada situação ou cada caso é um caso. Então eu chamo a atenção o seguinte: se você for procurar uma jurisprudência acerca disso que nós estamos tratando aqui, não pegue só a ementa. Você sabe o que é ementa, né? Ela só a parte inicial. Nessa situação, leiam o voto todo, para que vocês possam entender por que a pessoa decidiu de uma forma ou de outra. Porque se você ler a sua ementa, você pode firmar um convencimento contrário ao que você deve firmar. Ok? Tranquilo? Bom, mas uma questão aí extremamente comprometedora. A gente está numa situação resolvendo só discutindo isso. Ok? Eu particularmente tenho uma opinião, mas a minha opinião não vale nada. Eu acho que se a pessoa chega lá e diz assim, não quero realizar, né? Se é por próprio, o médico não tem nem que discutir nem contestar, ok? O médico realiza a cirurgia, mas não faz a transfusão, ok? Ah, mas o médico acha que você está violando seu direito à vida. Peraí. O direito é meu, não é dele, médico. As minhas opções faço eu. Tranquilo? Alguma dúvida? Isso aqui é muito complicado, porque olha só. Alguém aqui é testemunha de Jeová? Ninguém. Se você tivesse um único aluno aqui, fosse, para ele, o que prevalece é a religião sobre a vida. Ok? Para ele, um testemunho de Jeová, quando você for fazer essa ponderação, ele vai dizer, veja bem, ele vai dizer que a violação ao seu direito de crença é maior do que o direito à vida. E eu pergunto, está correto isso? Tá. Está no convencimento dele, está. Até porque justiça é algo extremamente o quê? Subjetivo. O que pode ser justo para mim, pode ser injusto para o próximo. Ok? A gente precisa começar a ter essas medidas. Eu não sou o dono da razão, nem você. Porque o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para você. Poxa, nesse caso aí, o garoto pegar. Nesse caso aí, ó, o juiz for testemunho de Jeová. Babou, segundo o senhor falou, babou. Vai, não faça transfusão. Morreu. Eu acho o seguinte, a minha opinião é que se eu vivo num país democrático, eu tenho direito em relação à minha pessoa escolher se eu quero ou não. E não cabe a ninguém questionar a minha decisão. Ok? Mas eu digo isso em relação à minha pessoa. Aqui no exemplo eu coloquei o filho, que era exatamente para chamar a atenção que nessa situação a gente não está tratando da vida da própria pessoa, mas da vida de um terceiro. Por isso que, se tratando da vida de um terceiro, ainda mais do menor, você deve proceder dessa forma. Agora, olha só, se for eu sou maior e eu tomei essa decisão, não cabe a ninguém protestar. Por quê? Porque se a gente vive num país democrático, todos precisam respeitar o meu direito. Eu tenho o direito de proceder a essa escolha. Quer as pessoas concordem ou não. Pergunta, meu filho. Não, nem a pergunta, professor. Já foi feita a primeira pergunta. Então tá bom. Bom, podemos prosseguir? Então vamos lá. Doutora, a senhora pode ler o 14º? É válida ou objetiva
objetivo científico ou altruístico à disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então presta atenção, olha só, hein? Na verdade, a questão da disposição do próprio corpo, ela é válida em duas circunstâncias. Qual? Na doação de órgãos em vida ou na doação de órgãos pós-morte, ok? Então, você tem a lei, Fernando, mas eu quero vender o meu rim. Não pode. É ilegal. Na verdade, ok? Mas você pode, né, se for a título gratuito, você pode proceder à doação de órgãos. Ok? 15º, sei lá. E aí, doutora Chara, por favor? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Bom, acho que isso aí por si só fala. Cadê teu parceiro? Faltou. Tá bom, então leu o 16º. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e sobrenome. 17º. Isso aí eu já expliquei. O que me interessa, na verdade, é o 20º. Olha só. Então, anota aí. Da honra. Da honra da pessoa. Presta atenção, quando a gente fala em honra, existem duas espécies de honra. Vocês sabem disso, né? Tem a honra subjetiva, tem a honra que você acha que você tem, e a honra objetiva, que é a honra que as pessoas acham que você tem. E são coisas distintas, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Do direito à honra. Toda pessoa deve ser protegida coloca lá, da honra e da imagem. Coloca aí. Que é o mais logo, todo nome. Da honra e da imagem. Toda pessoa deve ser protegida e no caso de violação, poderá exigir a competente indenização. A competente indenização. Bom, qual é o problema? O problema que a gente tem é a questão do direito de imagem. Por quê? Porque a simples divulgação da imagem de uma pessoa, por si só, não gera o dever de indenizar. Tranquilo? Tranquilo? Salva a sua foto lá, nome, meu filho. Nome? Eduardo, primeira aula, Eduardo. O que fez você vir pra cá? Estava tão bem lá, mais um aqui para falar. Vocês não têm o que fazer, não? Sei lá, não estava bom. Pelo amor de Deus. Então, olha só. Brincadeira, tá, Eduardo? Você que acha que eu te incluí na turma, vou deixar, tá tranquilo. Eu vou total senil aqui. Olha só. A simples divulgação da imagem do Eduardo, por si só, a simples divulgação da imagem, por si só, não dá o direito a ele de pedir indenização pela divulgação da imagem dele. Tranquilo? Tranquilo? Mas se essa imagem for divulgada, violando a privacidade dele, tem. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Olha só, ele está passando aqui na rua, aí vem um fotógrafo aí do jornal, tirou a foto, ele apareceu lá na foto. Pelo simples estado na capa do jornal. Pelo simples fato de ele ter saído na capa do jornal, ele tem direito a pedir indenização contra o jornal? Não. Agora, olha só. De repente,
ele está na intimidade do lar dele, e um fotógrafo viola a intimidade dele, ele está dentro da casa dele, uma teleobjetiva tira uma foto dele. Violando a privacidade dele. Ficou legal, viu? Não coloquei nada demais. Aí ele já tem direito à indenização, porque violou a privacidade dele. Qual é o problema? Bom, o problema é o seguinte: existem pessoas que são pessoas públicas, e a divulgação da imagem de pessoas públicas por si só não dá a elas o direito de pleitear indenização pelo uso indevido da imagem. Então vamos anotar aí. Pessoas públicas. Só daqui a pouco, anota aí primeiro, porque senão eu vou me enrolar. Não vou falar assim que eu vou me perder, porque perda é quando a coisa deixa de existir. Eu não pretendo morrer. Vocês estão pensando que é engraçado. Pessoas públicas podem ter a sua imagem regularmente utilizada sem que acarrete indenização. Todavia, se a imagem se destinar a fins lucrativos, se a divulgação da imagem se destinar a fins lucrativos, caberá indenização. Caberá indenização. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha só, vamos prestar atenção. Há muitos anos atrás, a gente não tinha nem o novo Código Civil. Nós tivemos um caso aqui, que é lógico, né? Não era nem nascido. Eu não devia... Bom, deixa eu falar onde é que você estava, porque eu nem lá estava. Ok? Não era nem nascido. Muitos anos atrás, teve um caso aqui, que foi um caso público e notório. Uma determinada atriz da Rede Globo, que na época era considerada quase a segunda namoradinha do Brasil, imaginem, há 30 anos atrás, realizou um topless na praia de Ipanema. Você tá velho, né, meu filho? Ele falou o nome, eu não sei. E aí, um determinado jornal publicou fotos dessa atriz. A atriz pediu indenização em face do jornal pelo uso indevido da imagem. O desembargador, no seu voto, disse que não cabia indenização. Porque, segundo a sua fundamentação, o que era bonito era para ser visto. Não foi isso? Foi, professor? Foi Concreto? Não, mentira, não. Foi isso o voto dele. Olha só, presta atenção. Pô, eu não tinha nada no Eu sei porque ele me deu aula. Esse desembargador me deu aula. E era muito engraçado porque ele falava assim: esse artigo aí no Código de Processo Civil está errado, tem que rasgar o código, tem que rasgar o código. Toda hora ele falava que tinha que rasgar o código. Um belo dia, eu levei um código velho, e quando ele falou que tem que rasgar o código, eu falei: é pra já. Peguei o código, levantei, rasguei assim. Ele falou: não, meu filho, era brincadeira. Pô, professor, o senhor está falando há um mês que tem que rasgar o código. Era molecagem com ele, né? Ele disse que tinha que rasgar o código, estava tudo errado. Mas o voto dele foi esse. E ela não teve
a indenização. Ok? Hoje, seria completamente diferente. Porque, olha só, o jornal, quando divulgou essas fotos dela, divulgou com qual intuito? Vender. De obter o quê? Lucro. Ele deixou de ter um caráter meramente informativo para obtenção de lucro. Tem que indenizar. Se o caso tem uma empresa, chama, já aconteceu isso na empresa que eu trabalhava, chamou os rapazes, né, motoboys, para poder tirar uma foto e falaram para eles que a foto era para colocar no mural da empresa, do departamento da empresa. Passaram alguns dias, a foto deles estava no panfleto da farmácia. Uso indevido de imagem. Pode pedir indenização. Uso indevido. Mas o fato dela se expor em lugar público também não favorece a Não. O fato de eu estar num espaço público, preste atenção. Essa é a questão interessante. Ela estava num espaço público, numa área pública, e ela, quando fez topless, é como se ela tivesse renunciado à privacidade dela. Isso aí ninguém discute. O que a gente discute é que o jornal se valeu daquelas fotos para obtenção de lucro. Essa é a questão. Ou seja, não foi meramente informativo. Isso não é tão fácil, só um minuto, porque olha só, vocês têm que ter muito cuidado, porque o artista tem uma relação meio complexa e meio complicada. Por quê? Porque o artista quer aparecer. Ok? Não sei se vocês conseguem entender, porque, segundo eles, quem não aparece não é visto. Quem não é visto não é lembrado. Então o artista muitas vezes usa a mídia para se promover. Tem que ter cuidado. Vou dar um exemplo. Tem um cantor das antigas aí, já fez muito sucesso, estava num ostracismo só, ninguém falava mais nele. Já foi até esquecido que ele existia. E aí, um belo dia, ele me aparece na Praia de Ipanema, na Praia de Ipanema, no local que ele sabe onde ficam os fotógrafos lá de plantão, os fofoqueiros, os paparazzi. Ele me aparece com uma mulher muito mais nova, ao lado, aos beijos e abraços na Praia de Ipanema. Ó, ele saiu em fotos de todos os jornais, saiu no Jornal Nacional. Eu, quando olhei, eu falei logo assim, né? Vai lançar um CD novo. Em 30 dias, ocorreu, ó, ele foi notícia. Você lembra quem é? Chico Buarque. 30 dias depois, ele estava lançando seu novo CD com realização de show no Canecão. Todos lotados. Então tem que ter cuidado. Olha só, chama atenção que essa relação artística com a mídia é muito complicada, porque é como se um alimentasse o outro. Então tem que ter cuidado. Por isso que a gente diz que a simples divulgação por si só não gera a obrigatoriedade de indenizar. Agora, se é o uso da imagem se destinar a fins lucrativos, a pessoa tem direito à indenização. É o artigo 20? Velho. Professor, oi, só um minuto. Deixa eu ler o artigo 20. Salvo se autorizadas. Aqui, ó. Salvo se autorizadas. Ou se necessárias à administração da justiça. Para. Vou contar um outro caso para vocês entenderem. Nós tivemos aqui nesse país, há alguns anos atrás, nós estávamos em plena época, olha só, em plena época da eleição à presidência da República. Então, existia um determinado candidato, eu não lembro o nome, e também não estou aqui para discutir se é verdade ou se é mentira. Eu sei o seguinte, um determinado candidato a presidente da República
e tem a sua base política na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Não sei o nome, esqueci. Tinha um programa de rádio nessa cidade, lá em Campos, no qual mensalmente ele sorteava uma casa para a população carente. E os seus opositores conseguiram, segundo é o que dizem, uma fita na qual ele explicava, ele candidato a presidente da República, explicava para a pessoa como a pessoa deveria falar, pois esta pessoa iria se passar por um pretenso ganhador. Ou seja, a fita, se é que é verdade, demonstrava que aquele sorteio de uma casa popular era uma farsa. O que fez o candidato? Olha, a divulgação da fita pode prejudicar o meu bom nome, não pode? Ingressou judicialmente exigindo ou pleiteando a não divulgação da fita. No judiciário concedeu, lógico. Por quê? Porque a divulgação da fita poderia prejudicar a sua imagem. Pode ler novamente? Leia ali, por favor. Salvo se necessário. Aliás. Fala, meu filho. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas. Foi o caso dele. Pediu, com base no artigo 20, a proibição da divulgação da fita. Continua. A seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber. Se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Sublinhe a parte final que é o que nos interessa. Ou se destinarem a fins comerciais. O professor, só um minuto, por favor. Não me esqueça. Mentira, qualquer A administração de política, a pessoa pública, o interesse público não pode sobressair não pode ser sobressair para que a gente possa defender o pedido? A ponderação? Vamos fazer a ponderação? Vamos? Acho isso legal. Legal, vamos fazer aqui. Tá bom. Você tem em choque o quê? O direito à informação? E a privacidade? Direito à informação. E o direito à honra? Aí olha como é que isso é interessante, né? Isso aqui é muito legal. Se eu não divulgar aquela informação, isso é pouco grave, é grave ou muito grave? Pouco grave. Agora, se eu divulgar no que concerne a honra do candidato, isso é pouco grave, grave ou muito grave? Mas isso é uma consideração que o ato prejudica a população, é uma questão que tanto não prejudicou que ele não foi nem para o segundo turno. A senhora tem ideia. Tanto não prejudicou que ele nem para o segundo turno foi. Ok? Nem para segundo turno ele foi. Então não prejudicou. Até porque, olha só. É para falar a verdade ou a senhora quer mentira? A senhora quer a verdade? Desculpa, olha só, para um povo que vota num candidato e diz assim, ele rouba, mas ele faz. Para um povo que fala isso, doutor, ninguém merece coisa melhor. Na boa, não merece coisa melhor. Não merece coisa melhor. Doutor, a questão...
na sua imagem, mas para poder te desonrar. A imagem do caso da pessoa. Pode pedir indenização. Uso indevido. Você está querendo desonrar. Uso indevido. Fala, senhor. Uso indevido. Não há nem o que discutir. Ok? A senhora já falou uso indevido. Ó, hoje eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. Eu acho que hoje as pessoas. Desculpe, é namoro ou é não? Precisa explicar. Eu acho que hoje em dia, falando sério agora, eu acho que hoje em dia as pessoas estão se expondo em demasia. Ok? Eu acho que as pessoas perderam a noção do que é certo, do que é errado, qual é o limite. Porque hoje em dia esse tal de Facebook, ok? As pessoas se expõem em demasia. Então, eu acho que eles estão renunciando em demasia aos direitos da personalidade. Ok? Tanto que eu já tive, hoje me recuso a participar daquele negócio lá de Facebook. Ok? Por quê? Porque as pessoas estão se expondo em demasia. Depois não reclama. É isso? Depois não reclama. Né? As pessoas estão renunciando a parte da sua privacidade. Você colocam fotos na família, foto disso, foto daquilo, foto não sei o que lá. Outro dia eu vi lá no Face de uma conhecida. A mãe morreu. Estou falando sério. A mãe morreu. A filha tirou foto da mãe dentro do caixão. Eu estou querendo chamar a atenção das pessoas hoje. Depois já está muito complexo. Alguém bateu assim do lado do cachorrinho. Não, mas não era de amigo meu, não. Aquelas postagens do Face, sabe? Compartilhamento. No outro dia, eu estava ouvindo no rádio, estava discutindo isso, né? Qual é o limite? Ou seja, se você está numa foto com uma pessoa, essa pessoa só poderia publicar essa foto com sua autorização. Agora tem um problema, ela publicou, isso causou algum dano à sua imagem, à sua honra? Porque se não causou nenhum dano, ou não violou a sua imagem, a sua honra, não é que ser indenizado, até porque quem vive em sociedade, mas me causou um aborrecimento. E quem vive em sociedade se aborrece naturalmente, ok? É inerente à vida em sociedade esses aborrecimentos. Eu sei, Pode divulgar esses dias aí na dançarina aí Não sei. Isso aí causou um problema aí para ela. Para ela. Se ela quiser, ela poderia, olha só. Eu não quero entrar nessa discussão, porque aí a gente vai entrar na discussão seguinte. Em outras palavras, o senhor quer saber o seguinte: o adultério gera ou não indenização? Não. Aí, não, peraí, publicou a foto dizendo que o marido dela tinha traído com outra mulher, publicou a foto, a mulher falou, aquilo gera indenização para ela? Eu acho que gera. Ok? Eu acho que gera. Para ela. Cada pergunta é global, Hoje, existe uma corrente Ele tá fazendo a fazenda, cara, quer advogar com os caras da fazenda. Olha só. Porra, uma boa. O fato de você trair seu marido ou trair sua mulher, por si só, não gera o dever de indenizar. A traição, por si só, não gera. Agora, dependendo das circunstâncias que envolvam a traição, pode haver incidência das perdas e danos. Ok? Tranquilo? Pode perguntar? Mais alguma dúvida? Vamos fazer um intervalo depois da gente falar. Chega na hora da prova, aí se surpreenda. Tá? Então, novamente. Exercício. Isaías, jogador de futebol famoso,
tem várias fotos publicadas em uma revista de fofocas. Bom, a reportagem em nada desabonava a sua honra, tratando apenas de fatos de sua vida pessoal. Bom, inconformado, ingressa judicialmente exigindo perdas e danos em face da revista sob a argumentação de violação à sua honra. Pergunta. De violação à sua honra. Pergunta. Letra A. Ocorreu, letra A, ocorreu violação de direito da personalidade? Violação de direito da personalidade? Letra B. É passível o pedido de indenização? É passível o pedido de indenização? Letra C. Letra C. A necessidade, do verbo haver, a necessidade de que Isaías demonstre que a revista obteve lucro com a divulgação de sua imagem? Demonstre a obtenção de lucro com a divulgação de sua imagem. Segunda questão. Cláudio se encontrava em um avião que explodiu em pleno voo
Pergunta. Como sua esposa Emanuele deverá proceder para a obtenção do atestado de óbito. Deverá proceder Para a obtenção do atestado de óbito. Vocês têm 30 minutos para resolver as duas questões. Vamos prestar atenção. Esse trabalho não é individual. Eu quero que vocês formem grupos para que vocês possam discutir as questões e depois a Fala aí. Vocês precisam saber, em cada questão, quem quer o que de quem e por quê. Ok? Então, especialmente para vocês, na hora que vocês descobrirem quem quer o que de quem e por quê, vocês respondem a questão, com aquilo que está sendo perguntado. Ok? Conseguiram entender como é que funciona a metodologia do caso concreto? Alguém já tinha ensinado isso para vocês? Aprender lá para frente. Para que vocês possam responder toda e qualquer questão, ou seja, usando a metodologia do caso concreto, não se esqueçam quem quer o que, de quem e por quê. Se vocês conseguirem responder a todas essas perguntas dentro do caso concreto, vocês automaticamente estarão respondendo o caso concreto. Se eu utilizar a metodologia do caso concreto, quem quer o que de quem e por quê? Quem quer o quê? Quem está querendo o quê? Isaías. Então, tá bom. Isaías está querendo o quê? Indenização. De quem? Por quê? Porque ele alega que ocorreu violação ao direito da personalidade. Mais precisamente o quê? A honra dele. Então tá bom. Qual é a primeira pergunta? Ocorreu violação ao direito da personalidade? Eu fico tratando assim. Presta atenção. Presta atenção. Olha só. Eu chamo a atenção que esse trabalho ele é feito exatamente com essa intenção. Qual é? Que vocês discutam entre si. Ok? Isso é um trabalho específico, tá? Não se iludam não. Ele é um jogador de futebol famoso que teve suas fotos publicadas numa revista de fofocas. Aí a primeira coisa que eu fico pensando é, qual é a finalidade de uma revista de fofoca? Vender. Obtenção de lucro. É lógico. Então pensa assim, ó, fofoca igual a lucro. Porque ele não está publicando ali com caráter informativo. É isso? Ele tem aquela revista com uma finalidade. Qual é? Obtenção de lucro. Aí publicou as fotos lá do Isaías, que são jogadores de futebol famosos.
narrando fatos da sua vida do dia a dia que não desabonavam a sua conduta. Se não desabonava a sua conduta, ocorreu violação à honra dele? Não. A honra não. Então, não há violação, já que ó, não desabonava, não há violação à honra. Calma, meu filho, pelo amor de Deus. Parece que nasceu de 5 meses. Como é que sobreviveu? Violação à honra no outro. Isso daí é pacífico para todo mundo, né? Porque os fatos em nada desabonavam a sua conduta. Mas a revista de fofoca utilizou a imagem dele para quê? Já que ele é um jogador de futebol para ganhar dinheiro. Então usou a imagem dele com a finalidade e obtenção de lucro. Vou perguntar de novo. Violou o direito da personalidade? Não. Violou o direito à imagem. Ocorreu violação, não a honra, ocorreu violação à imagem. Por quê? A imagem dele foi utilizada pela revista de fofoca com qual finalidade? Obtenção de lucro. Bom, então vamos lá, lê aí quais são as perguntas. Ocorreu violação do direito da personalidade? Sim. Qual o direito da personalidade? Direito à imagem. Qual é a segunda pergunta? É passível de violação de direito? É passível de indenização? Sim. Por quê? Porque a revista de fofoca utilizou a imagem dele sem a sua devida autorização. Qual é a terceira pergunta? Aí já na pergunta não está o vídeo dele pela honra dele? Pela honra não. Peraí. Pela honra não. Mas tem indenização pelo uso indevido da imagem. A imagem dele? Acabou. Eu estou respondendo com as minhas palavras, a senhora vai responder com as suas palavras, ok? Tranquilo? Mas sobre direito, né? Tudo bem. Olha só, eu estou explicando. Eu não sei, não li a pergunta, eu não sei como a senhora disse lá na discussão, mas eu só estou explicando, tá bom? Qual é a terceira pergunta? A necessidade de demonstrar. Tá bom, olha só. Há necessidade de demonstrar que a revista obteve lucro? Não. Não, por quê? Está no artigo 20. Presta atenção. A revista de fofoca tem finalidade de lucro. O lucro é prejuízo. Tem um outro detalhe. Eu fico imaginando como é que ele poderia, demonstrar que a revista obteve ou não lucro. A revista é vendida. Não. Voltando. Preste atenção. A prova da obtenção de lucro não pode ser realizada por ele. Por quê? Porque não depende de providências da parte dele. Ele não tem como demonstrar ou não se a revista obteve ou não lucro. Ele não sabe. Preste atenção. Ele não sabe qual é a tiragem, ele não sabe qual é o custo de cada revista, ele não tem ideia se tem foto de alguém lá e a revista pagou para utilizar as fotos de uma pessoa. O que eu quero demonstrar para vocês é que em determinados momentos vai ocorrer uma coisa chamada inversão do ônus da prova. Por quê? Quando a prova precisa da prática do ato da outra parte, você não tem como provar, ele não tem como provar se a revista teve ou não lucro. Ok? Por quê? Porque para que ele demonstrasse, ele precisaria ter acesso a uma série de informações que pertencem à revista. Como ele não tem como provar isso,
toda a jurisprudência se firmou que nesta hipótese, como a revista se destina ao lucro, ele não precisa demonstrar o aproveitamento econômico por parte da revista, porque esse aproveitamento é presumido. E é presumido porque a revista se destina a fins lucrativos. Ok? Em outras palavras, ele não precisa demonstrar, pois o lucro é presumido, pois a revista se destina a fins lucrativos. Ok? Mas vocês entenderam que ele não tinha como demonstrar se a empresa obteve ou não lucro com a divulgação dessas fotos? Não tem. É o caso típico, só que para que vocês comecem a entender, que às vezes, olha só, preste atenção, eu entrei com ação lá contra o banco e eu preciso, para provar, que o banco me forneça um documento que ele se recusa a fornecer. Como é que eu vou provar? Se a outra parte se recusa a me fornecer um documento, que seria a minha prova. Por isso que em algumas situações nós temos a inversão do ônus da prova. Pode perguntar agora. Pergunta? Com relação a Deus, quem ele pede contra a honra, o juiz vai dar contra a imagem? Não, olha só. A princípio, eu não vou discutir isso, porque isso é matéria de processo civil. A resposta adequada, olha a resposta, qual é a pergunta? Ele está pedindo indenização em face da violação da sua honra. O juiz vai julgar improcedente. Ok? O juiz vai julgar improcedente. Por quê? No direito processual civil existe uma coisa chamada julgamento extra petita. O que é isso? Se ele pediu indenização em função da violação da honra, mesmo que o juiz tenha verificado que não houve, mas houve violação da imagem, o juiz não pode dar indenização porque ele não pediu. Ok? Ou seja, o juiz só pode dar uma sentença nos limites do pedido do autor. Mas eu acho que essa informação, eu estou passando porque você me contou, ok? Mas essa informação está cedo demais para vocês, ok? Então, eu só queria que vocês conseguissem verificar na questão que, qual era o ponto principal? É que ocorreu violação de direitos da personalidade. Mas não foi a honra, foi o uso indevido da imagem. Era essa a intenção, ok? Que algumas pessoas ficaram só se preocupando com a honra, e não viram a violação que estava ocorrendo. Ok? Segunda questão, qual é? O juiz também pode entender, tratar de figura pública, né? O futebol, ele também vive desse negócio. Não pode. Não pode? Não, porque a revista se destina a fins lucrativos. Essa foi toda a questão. Por isso que eu coloquei que era uma revista de fofoca. Então, mas aí o juiz também não pode acrescentar isso aí. Não pode. Não pode. Não pode e não deve. Não pode e não deve. Quando a revista tem a finalidade do... Aí você me falou, não também nem Segunda questão. Aí a gente já cai no mesmo problema. Vê se aparece. Eu estou ação pedindo para ganhar 10 mil. O juiz pode me dar uma sentença de 20 mil? Não. Não, eu só pedi 10, ele não pode me dar 20. Ok? Tranquilo? Não. O juiz não pode me dar uma sentença acima daquilo que eu pedi. Então, por exemplo, naquilo lá, foi isso que eles tomaram conta da propriedade. Se ele pediu indenização em decorrência da violação da honra, cabe? Não cabe. Por quê? Porque não ocorreu violação da honra, ocorreu violação da imagem. Agora, no processo civil vocês vão aprender isso. Eu pedi uma coisa, o juiz só pode julgar o meu pedido nos limites do meu pedido. Ele não pode me dar além daquilo que eu pedi. Okay? Mas eu não é essa pergunta. Tá, então deixa eu corrigir a segunda e depois eu tiro a sua dúvida. Senão vamos ficar todo mundo aqui até meia-noite por causa da senhora. Ok? E aí, à medida que eu dispensá-los, eu tiro as suas dúvidas. Segunda questão. Cláudio estava no avião que explodiu. Em pleno voo.
Ó, ninguém vai falar que ele sobreviveu, né? Pelo amor de Deus, né? Vai que. Pelo amor de Deus, né? Sabe, porque uma vez eu coloquei que a pessoa tinha um infarto fulminante, aí vocês fizeram os 3 amigos e falaram que o cara não morreu, o infarto foi fulminante, mas ele não morreu. Bom, então, estude. Nessa situação, eu tenho certeza de que ele morreu, eu só não tenho o quê? O que é que eu faço? Olha lá, artigo 88 da lei 6.015. Eu não é. Eu disse, o que você vai fazer? É um procedimento de jurisdição voluntária, você vai entrar lá, vai demonstrar que a pessoa estava lá, que ocorreu o acidente, e vai pedir que o juiz determine que seja emitido o quê? A certidão de óbito, baseada no artigo 88 da lei 6.015. Doutor, não vai dar para resolver artigo 88? Alguma, a pergunta é, pode colocar na prova, só assim, artigo 88 Não. da lei 6.015/73? Não. Precisa escrever. Até porque, olha só, vamos deixar bem claro. Advogado pode fazer petição, não tem que fazer petição? Tem que começar a treinar aí, começar a escrever, né? Porque senão, meu filho, vai chegar lá na hora, como é que você vai fazer uma petição? Não vai, né? Alguma dúvida? Então, quem tem dúvida, fique em sala de aula. Quem não tem, boa noite.